Olá, gente querida. Hoje é terça-feira, dia 16 de novembro. Nós estamos na 33ª semana do tempo comum. E eu quero convidá-la para rezar comigo, para meditarmos juntos a Santa Palavra de Deus. E nesse dia é o texto do encontro de Jesus com Zaqueu em Jericó. Lucas 19, de 1 a 10. Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que deveria passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, dentre tantas as possibilidades de reflexão a partir desse texto do Evangelho de hoje, eu gostaria de retomar 5 pontos para essa meditação. Primeiro, o contexto. Jesus está atravessando a cidade de Jericó. Jericó, na Bíblia, é conhecida como Cidade das Palmeiras, ou Cidade Perfumada. Era, na verdade, um oásis na beira do Rio Jordão, na depressão do Jordão, muito abaixo do nível do mar, já pertinho do Mar Morto, e mais ou menos a 30 ou 40 quilômetros de Jerusalém, dependendo do ponto de onde é medido. Hoje, marca-se o ponto zero, então em torno de 40 quilômetros. Para a entrada da cidade, em torno de 27, 30 quilômetros. É muito interessante perceber como Jesus, atravessando a última cidade, encontramos ontem o texto da cura do cego, e hoje Jesus cura o coração de Zaqueu, sobretudo o coração da avareza, representado por sua baixeza. E esse é o ponto 2. Zaqueu. A palavra Zaqueu significa justo, significa puro. De justo, ele não tem nada. Ao contrário, ironicamente no texto,
ele é apresentado como cobrador de impostos e ladrão, isto é, um pecador público, conhecido de todos. Ele é pecador público, colaboracionista com o Império Romano, portanto, considerado ladrão e desonesto, e certamente por isso os padres da igreja apatrística sempre interpretaram a baixeza, o fato de Zaqueu ser muito baixinho, interpretaram do ponto de vista moral e espiritual. Contudo, ele tem uma característica muito bonita. Ele quer ver Jesus. Ele procura ver Jesus. Tem algo em Jesus que o encanta. E ele continua buscando realizar este intento. Por isso, ele sobe numa figueira. Quem o atrapalha? A multidão. Ele deseja um encontro pessoal com Jesus Cristo. Podemos refletir aqui sobre os muitos empecilhos. Havia dois grandes empecilhos para Zaqueu. Primeiro, a sua baixa estatura. Mas talvez o segundo fosse muito mais sério. A multidão. A multidão o impede de encontrar-se com Jesus. Ele precisa sair da multidão, destacar-se da multidão, dessa massa amorfa, sem forma, para tornar-se discípulo, para qualificar o seu encontro pessoal com Cristo Jesus. É por isso que ele sobe na figueira. É muito interessante que, nesse texto, e esse é o terceiro ponto da nossa reflexão, há muitas menções a posturas. Não são apenas posturas físicas. Zaqueu sobe na figueira. Depois Jesus desce. Depois Jesus diz: desce, Zaqueu, desce da figueira. Há um elemento bonito no versículo 5, quando Jesus chega ao lugar onde Zaqueu está. Jesus olhou para cima. É bonito perceber esta expressão. O Zaqueu, baixinho e pequenino, sobre a árvore, possibilita que Jesus o veja olhando para o alto. Enquanto todos estavam acostumados a olhá-lo para baixo, devido à sua baixa estatura, provavelmente anão. Homem rico, mas um anão do ponto de vista moral e espiritual. Todos o olhavam para baixo. Jesus o observa, olhando para o alto. Desce, Zaqueu. Desce da tua postura. Desce da tua arrogância, da tua autossuficiência, porque é preciso que hoje eu permaneça na tua casa. Este é o quarto ponto. A casa é o lugar da intimidade. A casa é o lugar do discipulado. A casa é o lugar do encontro. Não à toa, a igreja no Brasil escolheu a imagem da casa para falar exatamente da imagem fundamental das novas diretrizes. A igreja como casa acolhedora, de portas abertas para acolher quem entra, mas também de portas abertas para que todos saiam para a missão. A igreja, casa na cidade, no campo, onde quer que haja uma comunidade casa, aí é preciso que Cristo se encontre com cada um de nós. O encontro se dá na casa, e Zaqueu o recebe em sua casa com muita alegria. Zaqueu recebe Jesus em sua vida com muita alegria. Algo está para mudar.
No versículo 8, ainda falando daquelas posturas, há uma outra expressão muito bonita. Zaqueu ficou de pé. Por que o evangelista São Lucas faz questão de dizer isso? Zaqueu ficou de pé para falar do seu propósito de conversão. Essa postura, ficar de pé, não é simplesmente uma postura física. É uma atitude nova que brota de um coração transformado pelo amor que Cristo lhe ofereceu. Finalmente, meus irmãos, minhas irmãs, um último aspecto que eu acho lindo no texto do Evangelho de hoje, e que é uma das características do Evangelho de Lucas. No versículo 9, aparece o advérbio hoje. Hoje, a salvação entrou nesta casa. No Evangelho de Lucas, há muitos hoje. Não é simplesmente um advérbio de tempo. É uma expressão kairológica, é o kairos de Deus. É o tempo da graça e o tempo da salvação. Por que é o kairos de Deus? Porque o Filho do Homem veio procurar e veio salvar aquilo que aparentemente estava perdido. Deus nos salva e transforma a nossa vida de baixeza num hoje salvífico, um hoje da manifestação do seu amor neste encontro pessoal que transforma a vida de Zaqueu, toda a sua existência, as suas relações, a sua casa, a sua família. Que seja hoje o tempo da graça também para nós. Encontremo-nos com Cristo, que do alto da figueira nós o vemos, mas na verdade Ele é quem nos viu primeiro. Zaqueu quer vê-lo, mas é Cristo, com o seu olhar de salvação, que encontra Zaqueu. Deixemo-nos encontrar pelo olhar generoso e salvífico de Cristo Jesus. E que Ele entre na casa da nossa vida e nos traga salvação, conversão, vida nova, já em preparação para o Natal que se aproxima. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.